Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média e hoje eu trouxe para vocês mais um testemunho, um depoimento aqui de um casal, uma história linda, muito forte, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, vai contribuir muito aí, tanto com a sua vida pessoal, mas especialmente na sua vida conjugal. Principalmente se você estiver hoje para desistir do seu casamento, se você estiver desanimado com o seu casamento, fique aqui, escute esse testemunho até o final, mas já se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos podcasts. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal para ajudar você a conquistar um casamento de sucesso, que vai permanecer até que a morte os separe, mas permanecer bem, ambos estando felizes e satisfeitos. Então, já vou apresentar para vocês aqui a minha convidada. Deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa espalhar para outras pessoas. Pega esse link, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Você vai ver como esse testemunho vai poder abençoar as pessoas aí que você conhece. Então, eu estou aqui com a Fabiane Kessler e ela e o esposo dela se casaram de novo depois de 12 anos separados. Vocês vão ver que história impactante. Fabiane, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o meu convite prontamente, por estar aqui compartilhando a sua história tão linda, o seu testemunho impactante. Tenho certeza que Deus vai usar poderosamente na vida de muitas pessoas que vão assistir e vai trazer cura, vai trazer um renovo, vai trazer uma restauração, esperança. Obrigada de todo o coração. É um prazer poder fazer parte desse seu projeto, que fala sobre casamento, sobre renovação, sobre fé, esperança e amor, sobre dar certo uma aliança, que é tão importante, né? Uma aliança que tem vigor e forma. É muito importante. Muito obrigada pelo convite. Fala um pouco desse contexto, como que era o contexto do casamento, da vida pessoal de vocês, nessa época que vocês se separaram, quanto tempo vocês tinham de casados, o que que aconteceu, qual era a visão de casamento que vocês tinham nessa época? A gente parecia que estava brincando de casinha. A gente estava casado, mas não tinha a perspectiva de um adulto, de uma pessoa madura que está pronta para compartilhar a vida. Então, primeiro eram duas crianças juntas. E nós tínhamos uma filha pequenininha, de 3 anos, que estava conosco, né? Que hoje já é mulher adulta, já tem 31, já é casada, já é mãe, vive a vida dela. Mas naquela época nós compartilhávamos uma vida de uma forma não tão compartilhada. Ele trabalhava com noite, ele era o dono da noite em Brasília, então ele tinha eventos noturnos e ele ia frequentemente, até porque ele precisava ir, né? Ele divulgava o evento dele em outros eventos e tinha o evento dele também à noite. Ou seja, eu ficava em casa cuidando da bebê e ele estava nos eventos. Eu fazia faculdade também naquela época, também trabalhava. A gente compartilhava e não compartilhava, né? Nós tínhamos um relacionamento carinhoso, respeitoso, mas ele tinha um entendimento de casamento distorcido. Ele tinha uma perspectiva de casamento de quebra. O pai dele e a mãe tinham divorciados, os irmãos dele todos tinham divorciado também, e ele tinha uma aliança com ele. Ele dizia que se um dia nosso casamento chegasse a não dar certo, era melhor interromper, porque os pais dele não fizeram isso. Eles viviam uma vida conturbada, de brigas, de confusão, e ele se questionava: por que meu pai não se separa da minha mãe? Por que ele não cai fora e para de fazê-la sofrer, e a nós também? Assume que não deu certo e vai embora. Então ele tinha essa aliança, que se chegasse nesse ponto, ele faria isso. Antes que acontecesse, que ele percebeu que podia, ele veio
resgatar e salvar o pai e a mãe dele, mas no nosso casamento. Agindo como o pai deveria agir, mas no nosso casamento. Então, o inconsciente dele fez com que ele fizesse essa ruptura. E eu vivi uma vida assim de perfeitinha, não vou errar, não vou brigar, não vou falar, vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu não tinha um posicionamento. Eu não me impunha, não trazia aquilo que eu queria ou que eu esperava. E quando ele propôs, eu falei, ok, é isso que você quer? Tudo bem, eu vou viver minha vida e você vai viver a sua vida. E aí nós decidimos nos separar. Nós nos separamos e divorciamos logo em seguida. Fomos para o advogado e resolvemos tudo com o juiz. E divorciamos. E nessa época vocês ainda não eram cristãos. Nessa época, eu sugeri que nós fôssemos buscar uma igreja. Eu sugeri que nós fôssemos e logo na sequência nós nos separamos e divorciamos. Então nem eu fui buscar uma igreja, nem ele foi buscar uma igreja. Eu fiquei desnorteada, eu fiquei perdida com uma criança, ou duas crianças, uma cuidando da outra, né? Eu cuidando da minha filha, e eu fui descobrir a minha vida e eu tinha a necessidade de buscar Deus, mas eu não compreendia aonde eu iria encontrá-lo. Então eu fui para o espiritismo, eu fui ler carta, jogar tarô, aprender a jogar tarô, eu fui aprender a fazer mapa astral, eu fui aprender a ler mão, eu fui fazer um curso de bruxa, eu queria fazer viagem astral, eu queria encontrar Deus. Nunca quis nada de maléfico para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, mas eu queria Deus e eu queria encontrá-lo. E ali Deus começou a falar comigo, você está me traindo. Eu falei, meu Deus, como que eu estou traindo Deus? Eu estou procurando Deus e todo mundo fala de Deus. Por que falam de Deus? E aí, um dia eu falei, bom, a Bíblia é a boca de Deus na terra, foi isso que eu aprendi da minha mãe. Então Deus abre a sua boca e fala comigo. E eu comecei a abrir, perguntava para Deus, aí sabe, mamãe mandou dizer, abrir a Bíblia? Era assim que eu fazia. E Deus me respondia, graciosamente ele me respondia. Deus, ter velas de todas as cores para as velas trazerem paz é bom para mim? Deus, eu abria, tinha lá. Deus, consultar tarô, ter bruxas em casa, incenso. E eu perguntava, e tem versículo que eu nunca mais achei na Bíblia. Deus só me mostrou aquele dia. Então eu fui e me converti. Quando eu me converti, eu queria Deus. Eu queria encontrar Deus, eu queria saber quem eu era, como é que é isso de filha de Deus, como que filho de Deus vive, como que filho de Deus pensa. Eu queria conhecer a Bíblia, me conhecer em Deus, para depois eu viver alguma outra coisa. Então, nesse contexto, eu me converti. E ele continuou vivendo a vida dele do jeito que ele queria. Então você teve um encontro real, verdadeiro com Deus. E aí a sua visão de casamento mudou? Você começou a buscar algo diferente? Aí, sobre o casamento, o que você começou a pensar, a buscar? Exatamente. A minha perspectiva sobre mim mesma mudou, a minha forma de me enxergar, a forma de enxergar as pessoas, a forma de enxergar o mundo mudou a partir do parâmetro Bíblia. E quando Deus começou a me falar isso, eu fiquei desnorteada, sem saber o que fazer, até porque então eu escolhi uma igreja para mim tradicional e eu não sabia o que era profecia, eu não sabia o que era palavra profética, nada disso. Até o dia que eu estava orando e pedindo Deus um varão para mim, e Deus falou que eu já tinha um varão, que eu já tinha um marido, e eu fiquei chateada com Deus com relação a isso. E ele me falou algumas vezes, em alguns dias diferentes, a mesma coisa. E numa das minhas orações, eu estava ajoelhada ao lado da cama e falando, Deus, eu já descobri na Bíblia que julgo desigual é pecado. Ele vive uma vida mundana e totalmente promíscua. E eu quero viver dentro do reino, eu quero viver sobre os padrões dos céus. Então ele não serve para mim. Julgo desigual é pecado, eu aprendi isso. E ele não está te buscando. Eu ajoelhado, o telefone tocou, naquela época era telefone fixo, tá, gente? O telefone tocou e eu estendi a mão, peguei. Era ele. E ele, oi, Fá, eu liguei para te falar que eu tô indo numa igrejinha. Eu, igrejinha? Que tipo de igrejinha? Ele, de crente. Eu, como assim? Você virou evangélico? Eu tô aqui falando com Deus, orando, e ele me liga e me fala isso. Eu fiquei confusa. Ele, muita pergunta, e me desligou o telefone. Só me disse que estava indo uma igrejinha evangélica, e ponto. E aí ele me convidou outro dia para ir nessa igreja. E eu fui para ver, né, com os meus próprios olhos o que estava acontecendo.
Quando eu cheguei lá, eram 3 carros e todos prontos para quando acabasse o culto e todo mundo para balada. Eu falei, gente, talvez não vai dar certo nunca. E fui para a igreja pentecostal, eu não conhecia até então a igreja pentecostal, que eu me converti em casa e depois eu fui procurar uma igreja, procurei uma próxima da minha casa. Para mim, todas as igrejas eram iguais, depois que eu descobri que não era. E nessa igreja pentecostal, eu encostei no banco, todo mundo cantando, batendo palma, aquela coisa toda, e eu focada, e meu Deus, eles vão sair daqui e vão para balada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a conversar com Deus, falei, Deus, eu não quero casar com ele de novo, ele é do mundo, Deus, é impossível ele se converter, é impossível ele me amar, é impossível eu amá-lo. Quer saber a verdade? É impossível ele te amar também, Deus. E aí fez um barulhão, abri meus olhos de uma baixinha do cocão, com o dedo apontado no meu rosto, e falou assim para mim, Deus manda te dizer que esse impossível que você está pensando, é esse que ele vai fazer na vida de vocês. Se posiciona e crê, porque esse impossível vai se tornar real. E eu não tinha visto até então profecia, eu nem sabia que isso existia. Eu levei um susto, porque Deus sabia o que eu estava pensando e botou a mulher para falar o que eu estava pensando. Então eu fiquei confusa com isso tudo. E na sequência, no outro dia, eu fui perguntar para Deus e conversar, Deus, o que eu faço? Eu não quero ele. Ele saiu dali e foi para boate, eu não quero viver isso na minha vida, o que eu faço? E aí Deus falou para mim, vai estudar na palavra o que eu digo sobre casamento. O que eu penso sobre casamento e sobre divórcio. E aí eu fui estudar. Quando eu estudei, eu descobri que eis que tudo se fez novo, eu me reconecto com Deus, e quando eu me reconecto com Deus, eu conserto os erros que eu tinha cometido. Eu falei, tá. E divórcio? Ah, você pode divorciar. Mas não foi assim no princípio. Só foi assim porque o coração do homem se tornou duro por causa do adultério. E o coração duro é falta de perdão. A falta de perdão não cabe ao cristão, porque o cristão 70 vezes 7 ao dia tem que perdoar. O coração do cristão tem que ser quebrantado, tem que ser pronto a aprender. Então, para mim, não cabia. Então, eis que tudo se fez novo. Eu descobri que se fez novo porque eu abro os olhos, as escamas caem, eu me reconecto com Deus, com os princípios dos céus. E quando o casamento se desfaz por adultério, só pela dureza do coração do homem que não cabia para mim. E se eu me casasse de novo, eu estava sendo adúltera. Então, minha cabeça deu 360. Eu estou aqui resumindo um estudo super longo que eu fiz. E aí mudou minha perspectiva do que era a responsabilidade de um casamento. O que era eu criar uma aliança com uma outra pessoa, simbolizando o casamento de Deus com a igreja. Então, ali eu entendi a magnitude de um casamento. Qual era a perspectiva de Deus sobre um casamento. E é interessante o que você está falando, Fabiane, porque humanamente, quando a gente olha com os nossos recursos, o que a gente tem, as circunstâncias, humanamente parece impossível mesmo. Como é possível restaurar essa relação, né? Mas eu achei muito rico o que você falou, que o se fazer novo é a transformação da presença de Cristo na nossa vida. Porque ser cristão tem a ver com Cristo, se parecer com Cristo, se relacionar com Ele tão próximo, tão intimamente, que você passa a ser semelhante a Ele. E nele, a gente tem essa capacidade, é Ele que nos capacita, né, a perdoar. Jesus disse que Ele veio resolver esse problema do coração duro, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração novo, uma vida nova, com a presença dele, com a presença do Espírito Santo dele, que nos dá essa condição, essa capacidade de perdoar genuinamente, né, de restaurar. Então, nele é possível. Então, estou ansiosa para ouvir como Deus fez essa reconexão, mesmo humanamente parecendo tão impossível.
para vocês dois, né, ambos, não via essa possibilidade. Então conta pra gente como que isso aconteceu, como que Deus fez esse caminho, como que aconteceu de fato essa restauração. Eu costumo dizer que Deus nos deixou 12 anos separados, divorciados, para que a gente aprendesse a viver com Ele. O Hélio se converteu depois desse evento, 3 anos depois. Eu abri um jejum, falei, Deus, eu vou orar e jejuar para que ele se converta. Porque eu compreendi tudo que o Senhor quer me dizer, mas eu não quero. E eu não consigo orar para o Senhor restaurar meu casamento, porque isso seria falsa, seria mentirosa, e eu não consigo. Eu consigo orar para o Senhor fazê-lo se converter e viver em Cristo e não ir para o inferno. Isso eu consigo. Eu vou abrir um jejum e assim que ele se converter, eu entrego o jejum. Foram 3 anos. Só que experimenta orar para uma pessoa que você não gosta. Você vai amar. Experimenta orar para uma pessoa querendo alguma coisa de bom para ela, que você tem divergência, você vai amar. Então, em um mês eu estava amando o Hélio de novo. E fiquei 3 anos orando e jejuando para ele se converter. Quando ele se converteu, eu achei que tudo ia acontecer. Mas não aconteceu, porque Deus precisava curar-me e curá-lo. Nos ensinar coisas diferentes. Por exemplo, eu achei que eu tinha perdoado. Mas todo mundo que me perguntava, eu contava minuciosamente tudo que ele tinha me feito, não só antes de nós nos separarmos, porque até então era tudo aparentemente bom, mas depois que ele rejeitava e me empurrava de forma veemente para frisar, acho que para ele mesmo, que não queria nada comigo, para não trazer esperança. Então, às vezes, ele era cruel com a forma dele de expressar isso. E aquilo me feria. E eu contava como se fosse um troféu. Até que um dia Deus falou para mim assim: quem é que você vai ser quando não tiver essa história triste para contar? Quem é que você vai ser quando você tiver sua vitória para contar? E Deus me mostrou ali que eu não estava pronta para viver o sucesso. Eu não estava ali pronta para viver um casamento restaurado, porque a minha perspectiva era de ser a vítima, de ser a coitadinha da história. Então ele foi me ensinar como ser vencedora, como viver um tempo de vitória, né? Outra coisa que ele me ensinou também, eu ficava dioturnamente pensando em como seria a restauração do meu casamento. E virou uma cura. Estava na época de um inverno. Aquilo ali você tem que visualizar o seu futuro, a sua meta, visualizar, realizar. Aquilo não pode te aprisionar no futuro. Você tem que viver o presente. E eu não conseguia viver o presente. Até que um dia Deus falou, eu sentada, ajoelhada, eu ia tomar tortura. Aí Deus ela. Quando eu olhei, ele falou: e aí, você está pensando o quê? Eu falei: estou pensando na próximo. E aí Deus é assim que você faz, pensar aquilo que vai vir, pensar no gente mindfulness, você está presente no tempo que se chama hoje e por aí vai. Então Deus foi me ensinando, me fortalecendo. Eu era especialmente tímida, eu não falava com ninguém. O microfone na minha mão era terrível. Uma câmera ligada horrível. Eu não me enxergava. Então, Deus ensinando. Foi ensinando a ele também. Ele arrumou uma na igreja, eu já estava pentecostal, já tinha conhecido o pentecostal, e eu comecei a Deus, para os dois, manda espada de fogo. Deus falou, mando para ele, se trata. Ele princesa. Ele vai aprender. Então, foi um processo em o meu, quem eu era e quem eu estava me tornando. Eu me preparei para me casar de novo. E ele se preparou para se casar novamente. Ou seja, o casamento que eu vivia, se eu não quero mais, eu tenho que ser uma pessoa nova para viver um casamento novo. Não adianta eu querer viver um casamento novo sendo uma pessoa velha, pensando como eu pensava anteriormente, agindo como eu agia anteriormente. Se eu quero um casamento de sucesso, eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. Ele tem que ser uma pessoa de sucesso. Eu tenho que ser um indivíduo inteiro e ele tem que ser um indivíduo inteiro. Então, nós primeiros vivemos esse processo. Você acha que fez muita diferença, por exemplo, agora
vocês tinham mais clareza, uma visão de casamento, porque os dois agora entendiam o projeto de Deus ao instituir o casamento. Vocês tinham um projeto claro, tinham clareza de onde queriam chegar, para onde estavam indo. Eu sempre falo, eu tenho um livro que eu escrevi que chama 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso. E a primeira atitude é definir as suas convicções. É exatamente, eu vejo que muitos casais acabam se separando, às vezes desistindo do casamento por não ter essa clareza, uma visão clara e semelhante também, né? Os dois estando indo na mesma direção, querendo chegar no mesmo lugar, tendo a clareza para onde estão indo e indo na mesma direção. Então, você contando, dá para perceber que isso foi acontecendo nesse processo e as pessoas acham que é meio que mágica de um dia para o outro. Então, é todo um processo, né, em que Deus vai trabalhando na nossa vida de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e de clareza, de uma visão de casamento, uma clareza de onde eu quero chegar, para onde a gente está indo e estamos indo agora na mesma direção. Então, o primeiro ponto que eu vejo é esse, né? Essa clareza, essa convicção agora definida. E uma consciência de que é uma conquista diária, de que vai ter que continuar buscando. Mais ou menos isso? Casamos novamente, ele não sabia mais quem eu era. E nem eu sabia mais quem ele era. Porque nós nos encontrávamos para falar da nossa filha, para resolver uma coisa ou outra no aniversário dela, esporadicamente. Ele morava em Brasília e eu na Bahia, então nós não nos víamos. Quando Deus restaurou nosso casamento e fez o grande milagre, a gente foi morar junto. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Então ele conheceu uma mulher extremamente frágil, insegura, e depois ele encontra com uma mulher forte, convicta. Como é que é isso? Como é que é viver com essa pessoa? Como é que é dividir a vida com uma pessoa que está presente? Ele também não sabia, nem eu. Então nós tivemos nossos conflitos, nossas divergências no início do nosso casamento. E nós precisamos sentar e conversar muito. Eu lembro que uma vez eu sentei e falei assim: peraí, você quer estar casado com você? E eu não sou você. Você quer que eu fale como você, pense como você, haja como você? Mas eu não sou você. Se você quisesse casar com você, você tinha casado com um homem, não comigo. E aí foi um divisor de águas no meu entendimento e no entendimento dele. E depois a gente foi começando a conhecer um pouco mais, aprofundando mais no conhecimento humano, a gente foi entender de perfil comportamental. E ele entendeu que não era com ele, era a minha forma objetiva, direta e reta de falar, que era assim que eu pensava. E a gente foi estudando, aprendendo, fazendo curso, lendo livro, conversando muito. Um dia nós sentamos e falamos: vamos fazer esse negócio de submissão, tem que ter missão. Qual a nossa missão de casamento? Vamos escrever a nossa Constituição segundo Brito Kessler? Vamos. E sentamos e fomos estabelecer nossa visão de futuro, o que, que a gente queria, como que seria, como que a gente criaria a nossa nova, que a gente tem mais uma filha, né? A gente brinca que é do segundo round. A gente tem uma filha pequena, então como é que a gente vai criar essa menina? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que vai ser a nossa visão? Então nós pegamos todas as áreas da nossa vida e fomos fazendo acordos. A gente fala que é a constituição nossa. Então, não foi de um dia para a noite, foi processual também, mas nós estávamos decididos a dar certo. Nós tínhamos decidido a entrar em consenso. Estávamos decididos a respeitar a individualidade um do outro, mas trabalharmos juntos. As forças dele iriam me complementar e as minhas forças iriam complementá-lo. E não entrar em conflito, que é o que normalmente acontece com as pessoas, né? Os desafios normais de qualquer casamento, né? Não é porque
Deus está dentro, e é claro que isso é o que vai fazer total diferença, porque se Deus não estiver dentro, ele não vai ter a permissão para intervir e realizar, inclusive, milagres quando for preciso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar conhecimento, buscar ajuda necessária, inclusive profissional, ministerial, porque se relacionar será sempre um desafio e uma conquista diária, né? Um casamento de sucesso que vai permanecer, mas permanecer bem, os dois estando satisfeitos até que a morte os separe, é uma conquista diária a partir de atitudes que a gente vai assumindo para sempre identificar os pontos de frustração que nos causam desconexões, né? Para que a gente possa manter aí a nossa conexão. E hoje, Fabiane, vocês estão nessa construção, como qualquer outro casal, nessa conquista diária, né? Tentando assumir essas atitudes para manter essa conexão e manter esse casamento num nível acima da média. E hoje vocês ajudam outros casais, não é isso? Hoje vocês também têm um projeto. Fala um pouquinho, rapidamente, já para como as suas últimas considerações. Eu queria que você falasse um pouco do projeto de vocês, que hoje Deus tem usado esse testemunho, essa experiência para ajudar outros casais. Fala rapidinho aí para a gente. Nós temos o projeto Dizemos Sim, que primeiro você tem que dizer sim. Estou afim, eu quero, vou embarcar nessa e vou aprender durante o processo. Então a gente criou ferramentas sobre o que fazer, como que eu me comunico melhor. A gente criou uma série de ferramentas para auxiliar as pessoas a se desenvolverem durante esse processo. Que nem todos nós temos essa maleabilidade de estar ouvindo e fazendo. Então, quem já foi pelo caminho, vamos ajudar quem está vindo, né? Vamos criar as escadas, ou então as estruturas de calçada, para que as pessoas possam passar e não viver tudo que nós vivemos. Tem gente que fala assim, vou ficar 12 anos de divorciado. Não precisa, a gente já ficou para você não ficar também. Então, a sua expertise, a nossa expertise, a expertise de outras pessoas, vai somando e vai trazendo um cabedal de conhecimento para as pessoas, que você está aqui para isso, para ouvi-la, para ouvir o que tem de melhor e aprender, né? E se desenvolver e ter um casamento saudável. Então, nosso projeto se chama Dizemos Sim. A gente vai em igrejas, a gente ministra cursos de casais, encontros de casais. E como que o pessoal pode encontrar vocês? É um canal no YouTube? Tem no Instagram? Dentro do YouTube, nós chegamos a gravar alguns vídeos, mas nós paramos de mexer com o canal para agora. Chama Dizemos Sim também. E que bom que a tecnologia tem o lado bom. Se as pessoas aprenderem a buscar fontes confiáveis, saudáveis, tem tanto recurso, como você disse, né, que pode encurtar o caminho ou deixar o caminho mais leve, né? Nós estamos aqui para isso. Então, eu quero pedir você que pegue esse link, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que elas também possam ouvir esse depoimento, possa trazer esperança, força, renovar a fé, né? Possa trazer cura, restauração. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos podcasts. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vida, Fabiane, a sua disposição. Que Deus continue usando você, o seu esposo, poderosamente para levar essa mensagem de esperança, né? E que através desse depoimento Deus possa também restaurar muitas famílias, muitos casamentos, né? Muito obrigada mais uma vez. Que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida,
sobre o seu casamento, sobre a sua casa. E eu vou te esperar no próximo podcast. Um grande abraço.